Estamos visitando hoje pela primeira vez, irmãos, nós temos o banheiro aqui atrás, tá certo? Você pode passar aqui e utilizar o banheiro. Porém, entretanto, se for possível aos irmãos, vocês possam segurar um pouco, porque a pregação ela não tomará muito tempo, tá certo? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 6. A maneira que você já pegou no texto bíblico ou nos acompanha aqui, vamos nos colocar de pé e ler o texto que nos traz tanta verdade. Diz assim a palavra de Deus: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Oremos. Pai, graças te damos, mais uma vez pela leitura bíblica, pela liberdade que temos em poder anunciar essa verdade, Senhor. Nesse dia que proclamamos e bendizemos a ressurreição de Cristo, esteja conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Hoje, meus irmãos, nós celebramos a Páscoa. A Páscoa no Brasil inteiro está sendo celebrada hoje e em tantos outros diversos países. É uma festa de comemoração para os cristãos mais importante. Daqui então eu digo à Igreja de Cristo, nós como cristãos, sim, devemos celebrar a Páscoa. Devemos celebrar a ressurreição de Cristo. Devemos bendizer a Páscoa. Nós sabemos como culturalmente a nossa Páscoa, ela junta as famílias, as pessoas se juntam para almoçar. Provavelmente daqui a pouco você vai para sua casa com a sua família e celebrar a Páscoa, bendizer o Senhor e louvar ao Senhor, junto com a sua família. Aquele que desde o princípio fora determinado na cruz do Calvário. A cruz do Calvário não foi obra do acaso. A cruz de Cristo não foi um erro de percurso, mas a Bíblia nos relata e nos ensina que a obra da cruz já fora determinada antes da consumação, antes da criação, antes de todos os inícios. Então, meus irmãos, nós temos isso como determinação de Cristo, de lembrarmos da obra da cruz do Calvário. Uma igreja não pode existir se não lembrar da cruz. Uma igreja, ela não pode se reunir se não se lembrar da cruz, da ressurreição, da morte, do pagamento da dívida, da ira de Deus que caiu sobre Cristo. Aquele que desde o princípio sabia que tudo iria acontecer. O soberano também sabia que estaríamos aqui, um povo dele, para celebrar a sua palavra. Para isso nós devemos lembrar que o primeiro Adão falhou, mas o segundo cumpriu com êxito e obediência o Pai. Nós vemos que por causa do pecado de Adão, entrou então o pecado na humanidade e todos nós fomos destituídos da glória de Deus, eu e você. Não há nenhum bom sequer, não há ninguém que seja bom na terra, a não ser Deus que está nos céus. Mas o Senhor, Ele conserta tudo isso, vindo e não sendo um rei punitivo, e não sendo uma autoridade governamental, mas um Deus que se entrega na cruz. Para os romanos, isso seria como utópico ou como uma coisa maluca. Porque você dizer que um rei ou um super-herói veio para morrer? Eles não teriam tanta vivência ou tanto querer
nesse sentido de amar esse Deus. Aquele que não viu pecado, aquele que não pecou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio, cumpriu os mandamentos, cumpriu a lei, cumpriu a verdade bíblica e foi levantado no madeiro. Aquele que fora profetizado pelos profetas, aquele que por causa da serpente, e de uma mulher viria aquele que esmagaria a serpente. Aquele que fora profetizado desde o Velho Testamento. E no Velho Testamento a salvação era aqueles que criam no Messias que viriam. No Novo Testamento a salvação é do Cristo que veio. E para nós hoje é o Cristo que já veio, irá de vir buscar a sua igreja. E esses profetas disseram que esse seria esmagado, esse seria levantado no madeiro em favor de muitos. Aquele que mudou a história do mundo, transforma pessoas, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se estamos no ano de 2023, é porque algo aconteceu tão grande na humanidade que nós podemos dizer que Ele mudou o tempo, mudou a contagem. Hoje a escola querem tirar antes e depois de Cristo, mas por causa dessa obra da cruz do Calvário, nós podemos dizer que estamos no ano 2023 depois de Cristo. 2024. Eu estou vendo o povo olhando para mim e eu falei, será que a Eliane colocou alguma coisa aqui? Aí eu vi 2, 3 mãos levantadas, 4. Obrigado, meus irmãos. Talvez esse vídeo eu coloque o ano do ano passado, né? Irmãos, o princípio da Páscoa, depois eu quero que os irmãos leiam em Êxodo, capítulo 12. Leia Êxodo, capítulo 12. Pelo menos os 24 versículos. Porque você irá ver como Deus institui a Páscoa. Quero trazer um resumo aos irmãos e relembrá-los. O Senhor, Ele tinha uma promessa a Abraão. O povo de Deus, o povo se rebela contra Deus. E Deus, Ele decreta que esse povo, ele acaba passando por alguns problemas. Nós temos a história de José, um homem fiel a Deus. Faraó, que reconhece José. Depois, esse faraó morre, nasce um outro, governa Egito de uma maneira diferente. O povo de Deus, os hebreus, os judeus, eles crescem nessa cidade e eles, pela visão de Faraó, ele quer escravizar esse povo. Esse povo começa a trabalhar e trabalhar e trabalhar e somente trabalhar. Por isso que só trabalhar não é de Deus. O descanso pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, daí então o Senhor levanta Moisés para trazer libertação sobre aquele povo. E esse Moisés, ele leva a palavra de Deus sobre Faraó. Vocês sabem das 10 pragas. E chegando na última praga, o Senhor diz para que essas famílias de hebreus, eles possam matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta, porque ele enviaria o anjo da morte para matar todo o primogênito e o pranto percorreria o Egito. E foi assim que aconteceu. O povo de Deus mata o cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nenhum defeito, um novilho ainda novo, e mata aquilo ali e come inteiro, junto com pessoas e com família. Já simbolizando que o Cordeiro de Deus que vai livrar o povo da mão de Faraó, da mão dos inimigos de Deus, da mão daquele que se levanta contra Deus, um anticristo. E aí nós vemos na passagem de Êxodo que o povo de Deus assim faz. O povo de Deus assim percorre e assim faz o decreto de Deus. E sendo isso, eles escolheram e pegaram cordeiros para famílias e mataram esses animais para celebrar a Páscoa, que significa passagem. O anjo da morte seria uma passagem sobre Egito e não entraria na casa do povo de Deus. Eles então pegam os ramos de isopo, molhem com sangue e eles colocam nos umbrais das portas. Não é para você voltar para sua casa, pegar um sangue de algum animal e passar nos umbrais das suas portas, e muito menos passar óleo ungido, você não precisa disso. Eles então pegam uma bacia, marcaram as vigas da porta, as suas ombreiras com sangue, e nenhum deles podia sair da porta até o dia amanhecer.
Eles estavam protegidos pelo Senhor. Porque o Senhor passará e matará os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas ombreiras, o Senhor passará por cima. Por isso a palavra Páscoa. Por cima da porta, e não permitirá que o destruidor, o anjo da morte, entre na casa de vocês para matá-lo. Nós vemos que o Senhor Deus, desde o Velho Testamento, protege o seu povo. E ele institui a Páscoa dessa maneira. O povo de Deus estava sendo oprimido. O povo de Deus estava trabalhando, estava sendo cada vez mais castigado. E o Senhor ouve o clamor e o Senhor livra através da sua mão poderosa. Ele tem um agente que se chama Moisés, ele tem um instrumento que se chama Moisés, mas aquele que liberta, aquele que salva, aquele que tira o povo, que abre o mar, que sustenta o povo, é o próprio Deus. E ele sempre usando Moisés, Arão, para ali ajudar o seu povo. Então nós vemos um povo oprimido, um povo que estava sendo castigado, e Deus traz liberdade para esse povo. E assim Deus institui a Páscoa, ele coloca isso como decreto. Vocês vão lembrar todos os anos a respeito da libertação do Egito. Nós vamos ver ali que eles saem nas pressas, não colocam os pães com fermento. Ele fala para não colocar fermento nos pães. Ele fala para sair às pressas. Nós vemos, e você vai ler, que eles saem, recebem muitas coisas dos egípcios, vão andando à margem do rio e do mar, e ali o Senhor abre e faz um milagre poderoso, onde as pessoas passam, e ali ele fecha as águas sobre o exército de Faraó, mais egípcios são mortos. Miriam pega um instrumento, canta ao Senhor, e o povo louva ao Senhor, e eles viveram felizes para sempre. Infelizmente, não foi assim, porque o povo, por depravação total, eles pecaram novamente diante de Deus. Desde o Éden, depois da queda de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. Então todos careceram da graça de Deus. Nós estamos nesse período, por muitas vezes, aprisionados em nossos pecados, aprisionados na maldade desse mundo tão corruptível, e precisamos de um libertador. Todos careceram da graça, todos caíram, todos tiveram a queda. Ninguém é santo diante de Deus, a não ser quando o Senhor o santifica e o justifica. E por causa desse pecado, entra o pecado na humanidade, afastando a criatura do seu Criador. A maldade impera sobre o coração dos homens. A crueldade da humanidade, desde então, só tem aumentado. Pais estão ficando contra os filhos contra os pais. O orgulho, a soberba, o egocentrismo tem sido a via de acesso aos corações dos homens. A idolatria a outros deuses e também a outras pessoas ganharam ênfase nas igrejas, infelizmente. A mentira, a insensatez, a maledicência dominou o coração dos homens dessa terra. A apostasia tem sido o caminho que muitos têm tomado em seus corações duros, por conta de um pecado. Nós vemos que o homem, o ser humano, está longe do seu Criador e precisa consertar. E Paulo vai nos ensinar que o Velho Testamento, ele coloca uma palavra chamada aio, que significa paidagogo ou pedagogo, como fosse um ensino para nós, sombras para os dias de hoje no Novo Testamento. Tudo que foi feito, tudo que foi passado do Velho Testamento nos traz ensinamento no Novo e para as nossas vidas nos dias de hoje. O povo está caído, o povo está absorto em pecado. Nós vemos que o povo está trabalhando, o povo está oprimido, e Deus traz um libertador. E nós vamos ver na Escritura, no Velho Testamento, o Senhor se manifestando como esse libertador, como na vida de José, como na vida de Boaz, como na vida de Moisés e tantos outros que trouxeram a verdade da palavra ou a direção de Deus para trazer libertação para o povo. Podemos ver que todo o Velho Testamento, o povo, quando peca, se afasta de Deus e tem as suas consequências, idolatrando outros deuses, e Deus também trazendo punição sobre eles, como foi feito, Deus o decretando, ficando 70 anos na Babilônia. Agora, quando o povo se arrepende,
Deus os perdoa. Quando o povo reconhece as suas falhas, Deus renova as suas forças. Nós estávamos perdidos, merecíamos o inferno. Nós não tínhamos o que oferecer a esse Deus santo, poderoso e soberano. Não tinha um caminho de volta para nós, o que fizéssemos. Não conseguiríamos cumprir a lei, porque só Cristo cumpriu a lei. Mas Ele conserta todo esse problema, trazendo o seu Filho amado, o Deus encarnado, o Deus homem, para morrer por nós, por mim e por você, daqueles que creem em Cristo Jesus. O Senhor, em sua última grande praga, trazendo a morte aos primogênitos, Ele determina essa passagem, a Páscoa. Lembrem-se que eu posso libertar vocês. E uma coisa que eu quero lembrar aos irmãos, lembrem-se que o Senhor ainda continua cuidando do seu povo. Ele ainda continua cuidando especificamente do seu povo. Não quer dizer que nós não veremos a morte física, sim, veremos, mas Ele ainda cuidará de nós, cuidará dos seus servos e dos seus filhos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 ao 8, assim Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, diz assim: joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O fermento que Paulo está falando aqui era aquele pão que era fermentado e deixado de uma semana para outra, e ele apodreceria, e ele ficaria bolor, ele ficaria mal. E assim, meus irmãos, assim o fermento é o pecado, publicamente conhecido na igreja. Não é sujeito à disciplina eclesiástica, ele vai silenciosamente se espalhando as suas consequências destrutivas em toda a comunidade. O Senhor está falando assim: ora, joguem fora o fermento velho, joguem fora a prática de pecado, não vivam na prática de pecado, porque se vocês deixarem isso para a semana que vem, para os outros dias, você vai levando isso, vai trazer bolor, isso vai trazer mau cheiro, e todo pecado, fermento, aquilo que está sendo fermentado na igreja, publicamente, que não for disciplinado, isso silenciosamente vai se espalhando como consequências destrutivas na igreja, como raposinhas no meio da igreja. E Paulo nos ensina para que nós não comemos do pão fermentado, mas do pão sem fermento. O que é esse pão sem fermento? O pão da sinceridade, o pão da verdade. Devemos comer esse pão da sinceridade, devemos comer o pão da verdade. O cristão, ele não pode comer o pão da mentira. Nós devemos viver, meus irmãos, comendo o pão da verdade, partilhando o pão da sinceridade. Nós não temos que deixar o nosso pão ser levedado, nós não podemos deixar o pecado consumir a comunidade, nós não podemos deixar o pecado consumir o nosso coração, mas nos oferecemos como sacrifícios vivos diante de Deus. Paulo nos ensina que quando celebramos a Páscoa, devemos lembrar das ervas amargas, devemos lembrar do pão sem fermento, nós devemos lembrar, meus irmãos, que devemos comer dessa massa da verdade e da sinceridade. A festa de Páscoa, ela era contínua, e Cristo comemorou perpetuamente essa festa durante 33 anos. Mas Jesus já sabia que um dia ele não comeria aquele cordeiro que estava sobre a mesa, mas ele seria aquele cordeiro que seria levantado no madeiro. Seria o cordeiro imolado, o sacrifício, e o seu sangue deveria ser derramado para consertar o erro do Éden. Lucas, capítulo 9, versículo 22, diz assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes
e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Era necessário alguém morrer por nós. Era necessário alguém santo, puro, morrer por você. O que temos nós para oferecer a esse Deus? O que eu e você podemos oferecer para um Deus que mesmo nós longe e não o amando, nos amou primeiro? Não fizemos nada, não compramos nada, não oferecemos nada a Ele, mas Ele fez por intermédio do seu amor, por pura graça. Onde o homem estava para Ele fazer isso? Onde eu e você estávamos para o Senhor morrer na cruz por nós? Afundado no lamaçal do pecado, absorto de maldade, olhando para si mesmo e vivendo para si, de forma que vai diretamente contra os princípios de Deus. Eu e você andávamos segundo os nossos próprios planos, sobre as nossas próprias vontades, desejos, as nossas próprias cobiças, amantes de nós mesmos. Qual que era a nossa condição diante de Deus? Injustos e pecadores. Qual a sentença dessas pessoas? Condenação e inferno. Porém, chega o grande dia que Cristo é traído por um homem que estava ao seu redor. O Judas Iscariotes, que todo mundo conhece. Talvez você, como eu na infância, malhou o Judas. Amarrava-se num poste ou num telhado, pegava-se uma madeira e um boneco era esmagado. Era como se nós fôssemos os justiceiros. Eu aprendi assim, porque aquele que traiu Judas tem que ser espancado. Imagina, meus irmãos, se Deus agisse assim com todas as vezes que eu e você traímos Ele. Vamos ser sinceros? Em nossa jornada cristã, será que já traímos a Cristo? A sua confiança, a sua palavra, as Escrituras. Ele é condenado a 39 golpes, chicoteadas, com instrumento com pontas de ossos, de carneiro, que funcionava como uma tortura perfurante àqueles que eram condenados. Existe na internet, você pode ver médicos que falam sobre detalhadamente como foi essas chicoteadas, a morte de Cristo e o que Ele sofreu. Não é essa a minha proposta hoje. A grande injustiça aos nossos olhos, um santo está indo para o Calvário, um santo está indo ser crucificado, aos nossos olhos hoje isso foi injusto com Ele, mas para Deus se fez justiça em nosso lugar. Porque se fosse eu naquela cruz ou você, não seria a oportunidade de salvar a humanidade, de decreto do Senhor salvar o seu povo. Por isso, irmãos, não é um pastor local que morre pelas ovelhas, é o bom pastor que morre por suas ovelhas. Não é o Diego Araújo que morre por suas ovelhas, é Jesus Cristo de Nazaré que morre pelas suas ovelhas. O Deus soberano está condenado agora à morte, Ele entrega uma cruz que não fora feito para Ele. Pesado era, mas Ele carrega ao Calvário. Como nós cantamos aqui, pela via dolorosa, uma terrível dor. Enquanto se passava por essa via dolorosa, Ele recebia xingamentos, cuspiam em Deus vivo, colocaram nele depois uma coroa de espinho, levantando ele no madeiro, sofrendo a nossa dor, sendo moído em nosso lugar, sendo injustiçado pelos homens, mas se tornando justiça em nosso favor. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não existe maldição hereditária de homens, pais, mas a maldição da lei, a maldição de Adão, daquele pecado que percorria a humanidade. Agora ele se levanta no madeiro, maldito por mim e por você. Como cordeiro mudo, ele foi para o matadouro.
Lembra-se dessa, provavelmente você viu na internet, um cordeiro novinho amassando a sua pata sobre uma serpente. As pessoas veem muito Cristo como o leão da tribo de Judá, aquele que voltará, né? Aquele que vai realmente voltar sentado num cavalo, como um cavaleiro, resgatando a sua igreja e levando ela para o céu. Mas o que nós devemos lembrar é que ele foi como um cordeiro mudo, uma ovelha muda, para morrer por você, para morrer por mim. Como santo e justo, levou sobre si as nossas enfermidades e pecado. O seu corpo foi moído por nossas transgressões. Ele levou sobre si a sua culpa, a minha culpa. Então, na cruz, diante de tudo isso, ele olha para o Pai e não fala: Senhor, faça justiça sobre eles. Diante da dor, ele não fala assim: Senhor, pesa a mão sobre eles. Diante da injúria, diante do que fazem com ele não fala assim: ó, que o Senhor veja entre eu e você e faça a sua justiça. Mas ele olha para aqueles e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que Cristo é esse? Que quando o traidor vem a ele, beija o rosto, ele chama de amigo. Quando aquele que vende por 30 moedas, aquele que dá uma punhalada pelas costas, ele olha para ele e diz: amigo. Quando estava na mesa, ele molha o pão e dá para ele e diz assim: o que tens para fazer, faça logo. O Senhor não está com medo da cruz, ele soa sangue. Ele não está com medo do Calvário, ele não está com medo da morte, mas ele sabe que ele vai padecer. O Deus vivo está na cruz, sofrendo por mim e por você, sendo crucificado, sem nenhum pecado, e ele não pede a Deus que pune os seus malfeitores, mas ele olha para aqueles que estão punindo e dizendo: Deus, perdoa-os. Que amor é esse, irmãos? Que graça é essa? Isso nos ensina a amar um Cristo que sempre está pronto a nos perdoar. Um Cristo que está sempre pronto a estender a mão sobre nós. O tempo se passa. O Senhor, Ele vai, como cantamos aqui, expirar e entregar o seu Espírito à morte. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 19, 28 ao 36. João vai nos relatar essa parte muito preciosamente no capítulo 19, dizendo assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, que é o que cantamos Tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o braço com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E assim aconteceu para que se cumprissem as Escrituras: nenhum dos ossos do Senhor foram quebrados.
Nós vimos que toda a crucificação de Cristo, desde a traição, desde os seus atos, foram profetizados pelos antigos profetas e se cumpriram todos. E do corpo de Cristo sai o sangue da nova aliança e as águas do batismo, que nos purifica. É por este sangue que nós temos hoje uma nova aliança, é por este sangue que nós somos agora cobertos, que não podemos, a ira de Deus não cai sobre nós, porque no Velho Testamento, quando o sacerdote entrava no templo para aplacar a ira, para pedir perdão dos pecados do povo, era-se morto um cordeiro, era-se morto um animal, para que pudesse ali espiar o sangue no tabernáculo, no santíssimo lugar, e a ira de Deus não caía sobre o povo, foi o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, lá no Egito. Os hebreus não tiveram a morte dos primogênitos, porque um sangue estava demarcando quem era o povo de Deus, e não aplacava a ira de Deus, e o povo não era punido por causa desse sangue. E hoje, nós vemos no Novo Testamento, e cumprimos isso hoje, que o que nos livra é o sangue de Jesus, o que nos purifica é o sangue de Jesus. Foi do agrado de Deus moê-lo, foi do agrado de Deus levá-lo na cruz do Calvário, foi do agrado de Deus separar eles que antes nunca tinham sido separados. Desde toda a eternidade a Trindade esteve junto. Somente nesta hora, somente neste momento, eles se separam. Por quê? Por mim e por você. Irmãos, eu quero que vocês se lembrem. O que nós fazemos aqui não é para o pastor, não é para as crianças. Todo papel pego no chão, todo trabalho feito na igreja, todo o coração voltado a amar os irmãos, tudo que nós fazemos é por causa deste Cordeiro, é por causa deste Cristo. Não tem mais nada de valor na igreja a não ser Cristo. Mas e as pessoas? Devemos amar Cristo, com o amor de Cristo, porque senão, meus irmãos, nós estaremos aqui por nada. É por essa obra da cruz do Calvário que a equipe de música tem que treinar, é por causa da obra da cruz do Calvário que o pastor tem que estudar, é por causa da obra da cruz do Calvário que nós devemos nos amar, é por causa da obra da cruz do Calvário que nós temos que nos perdoar, é por causa da obra da cruz do Calvário que nós temos que servir, é por causa da obra da cruz do Calvário, por esse sangue que foi derramado por mim e por você, que nós devemos permanecer na fé. Não há mais nada, não é dinheiro, não são bens materiais, não é coisas que nós tocamos, não é nada, é por aquele sangue derramado na cruz. É Ele que nos fortalece, meus irmãos. O caminho é apertado, a porta é bem justa, mas aqueles que passarão terão a marca, que é o sangue do Cordeiro. E quando ele diz está consumado, tetelestai, não é triste. Ele não vai para a cruz triste, ele não vai para a cruz desanimado, mas a Bíblia nos mostra que ele sai dele um clamor, ele exclama, ele diz algo mais forte, e ele diz, está consumado, eu vim para isso, é para isso que eu vim, não é para ser servido, é para servir, não é para aplacar, para jogar ira nos outros, mas é para trazer a morte, e essa morte pode trazer vida. Por causa da dor de um, nós hoje podemos ser sarados. Por causa da morte de um, nós podemos ter vida. E é por isso que nós servimos, é por isso que nos entregamos, e é por isso que vivemos. Não tem mais nada de importante a não ser a obra da cruz. Mas nada, meus irmãos, nada, não é o trabalho, não são as coisas, a obra da cruz. A ressurreição está breve, logo ele vai ressuscitar, no texto que estamos lendo. Mas nós devemos nos lembrar, é por Cristo que estamos aqui. Irmãos, eu rogo a Deus que você não esteja na igreja por conta do pastor Diego, ou por conta de um parente seu.
Eu rogo a Deus que você esteja na igreja pela obra da cruz, por sangue derramado. Há um hino da harpa cristã, número 39, que diz assim: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são os pecados dos remidos, que perante seu Deus já estão, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. É por causa desse sangue que nos lava. É por causa de um sangue que você é purificado. Não é por obras, não é pelo dinheiro, é por um sangue, o sangue de Cristo. Em Cristo fomos lavados pelo seu sangue puro. Em Cristo temos a justificação. Em Jesus Cristo, nossas maldições foram tiradas. Em Cristo Jesus temos esperança e vida. Em Cristo Jesus temos a nossa salvação. Então, meus irmãos, nós chegamos no dia seguinte, que é o domingo, o dia que comemoramos hoje, que é o texto que lemos hoje de Mateus 28. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, porque esse anjo abriu a porta. E a Bíblia, ela relata de uma forma tão preciosa que ele senta na pedra. E ele diz assim: sei que vocês procuram por Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como tinha dito, venham ver que ele jazia aqui. E não encontraram o corpo lá. Irmãos, é uma obra tão preciosa que os discípulos, os apóstolos, cadê eles? Estão afastados. Mas ele se revela para duas mulheres. E ainda diz assim para essas duas mulheres: vão e diga a eles. Quão precioso é essa passagem. E um dia eu vou expor somente esse texto para vocês. Como o Senhor deu importância para essas mulheres nessa época. Então, meus irmãos, o anjo diz assim: vocês estão procurando aquele que foi crucificado, mas ele não está aqui porque ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitasse, nós não poderíamos ter esse culto aqui, mas é porque ele ressuscitou que nós estamos. Cristo ressuscitou, apareceu ao seu povo, mostrou as suas marcas para Tomé, comeu com eles, falou com eles, se assentou com eles. Meus irmãos, esse Cristo está vivo. Logo depois ele subiu ao céu, sentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós hoje. Depois nós vamos ver a descida do Espírito Santo, mas logo esse Cristo que foi crucificado, que foi morto, padeceu por mim e por você, ele voltará para resgatar quem? Para aquele que tem a mancha do seu sangue. Essa é a mensagem da Páscoa. Não vai ser o coelhinho da Páscoa. As crianças nossas hoje, elas vão apresentar e elas vão falar sobre o Cordeiro, mas também vão ganhar um chocolate, porque nós não tiramos o lúdico, nós ensinamos o correto para as crianças. Sabemos e ensinamos que não é o coelho e muito menos o chocolate. Porém, se você não quer comer o seu, eis-me aqui. A esperança para aquele que crê em Cristo. João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O anjo diz às mulheres assim: olha, não procura ele aqui, porque ele não está. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a adoração. É esse o Cristo que nós queremos bem dizer. Irmãos, esse Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Salvador, o nosso remidor, o caminho, a verdade e a vida, a estrela da manhã, o sol da justiça, o príncipe da paz, o bom pastor, o Emanuel, Deus conosco, o justo juiz, a ressurreição e a vida, o cordeiro pascual, o pão da vida, a água da vida, a estrela que nos traz luz.
Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Rei, Ele está vivo, e a Ele nós nos prostramos, e a Ele nós nos rendemos, e a Ele nós viveremos, e para Ele tudo, por Ele, para Ele são todas as coisas pertencem a Cristo, todas as coisas pertencem ao Rei dos Reis, e Ele logo voltará para resgatar o seu povo, aqueles que estão marcados com o sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Eu gostaria que nós orássemos a respeito disso, chamando a equipe de música. Irmãos, o que a obra da cruz faz na sua vida? Eu gostaria que vocês depois, quando viessem pegar a ceia, olhassem para essa mesa que nós estamos partilhando aqui hoje, uma mesa tão bela, preparada com muito carinho, preparada desde ontem, nos afazeres e nas coisas, mas eu quero que vocês, nesse momento, vocês possam fazer uma reflexão. Quem é, ou o que significa a obra do Calvário sobre a sua vida? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e nesse momento nós refletíssemos a nossa vida. Do qual valor e quão grande é para todos nós esse sentido de Páscoa. O que isso significa para a sua vida? O que isso marcou sobre a sua vida? Oremos. Pai, graças te damos, ó Deus, porque aqui estamos mais uma vez, ó Deus, diante do pão e diante do cálice, Deus, da obra da cruz. E quanto nós precisamos relembrarmos a sua morte e nos arrependermos de, por muitas vezes, não honrarmos isso. Perdoa os nossos pecados, Deus. Mas ao mesmo tempo, queremos exaltar o teu santo nome. Queremos engrandecer o teu santo nome. Para dizer, Ele vive. E o Senhor nos traz esperança, porque o Senhor está vivo, resgatando o seu povo, transformando corações. E em breve, Senhor, estaremos contigo. Não nos deixe, Senhor, enfraquecer em nossa fé, murmurarmos, mas ajuda-nos a lembrar que por esse sangue derramado temos a libertação dos nossos pecados, fomos sarados, redimidos, justificados para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, vamos cantar esse cântico ao Senhor enquanto vão trazer as crianças, e antes das crianças cantarem, nós vamos ceiar e depois elas vão cantar.